Hoje nós vamos falar talvez do assunto que eu mais gosto. Vamos falar de Jesus. E hoje eu escolhi aqui esse capítulo, Sede Perfeitos. É um capítulo que há pouco tempo atrás ele teve na minha casa, no meu Evangelho no Lar, né? E me gravou muito. E nas semanas seguintes ele foi me acompanhando, porque ia aparecendo num estudo, e aí toda hora eu relacionava, lembrava um pouco, né? Aí muda o livro, mas o assunto é o mesmo. O bom do Espiritismo é isso, que a gente vai estudando e vai aprendendo, mas a essência sempre é a mesma, né? Então, quando você abre a primeira página ali do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira coisa que você lê são essas palavras aqui que Mateus nos narrou, mas que Jesus então estava falando. Sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se o meu amigo Ayrton estivesse aqui, já ia falar, uau! Eu gosto de lembrar dele, gosto de ouvir as palestras. Essa expressão uau é ótima e aqui acho que se encaixa perfeitamente, né? Quer dizer, o que Jesus exatamente estava dizendo quando ele diz, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial? Porque é impossível ser perfeito como o Pai. A gente mal consegue definir ele. Kardec, quando foi perguntar aos espíritos a definição com relação a Deus, né? Nós vamos ver a definição exata no próximo slide, mas logo na sequência, então ele mesmo tentou colocar palavras, porque ficou claro que no nosso nível evolutivo a gente ainda não tem nem palavras para poder corretamente definir o que é Deus. A gente então usa o infinito para tudo na definição dele. Jesus ele estava querendo aqui nos dar um modelo. Não é que a gente sabe que nós temos potencial para ser sim Deus, para fazer as coisas que ele faz, cada vez obrar mais como co-criadores desse universo, não como criador, mas como co-criadores que somos, em diversas escalas. A gente hoje contribui, como hoje eu brinquei, na parte da manhã, no estudo da manhã, com o nosso grãozinho de areia, que a gente vai empurrando e vai somando aos pouquinhos. Mas conforme vamos avançando, vamos cada vez navegando mais dentro do amor do nosso Pai, a nossa contribuição também vai aumentando de escala. Até o ponto onde a gente tem um exemplo de Jesus, né, que cuida desse planeta há 8 bilhões de anos, desde a sua formação, há 2000 anos atrás, veio viver junto conosco aqui para dar os exemplos, né, para nos ensinar como é que a gente faz, o que a gente pode fazer. Então, em cima desse modelo, se Jesus falou, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, vamos adentrar um pouco então nesse espírito e vamos entender o que é o nosso Pai. Porque nós temos ainda algumas concepções, talvez um pouco antiquadas, que ao longo dos anos foram dogmas colocados pela igreja, e onde a gente tem a tendência, às vezes, de repeti-los. E é importante que a gente entenda. O meu ponto aqui é com relação à bondade do Criador. É isso que a gente precisa entender. Porque se a gente não entender a bondade do nosso Criador, se a gente achar que em algum momento ele não é justo, ou que ele não é bom o suficiente, que alguma coisa acontece na minha vida decorrente desse meu mau pensamento, então eu estou no caminho errado. Porque aí eu não vou conseguir ser bom. Eu não vou conseguir ser justo da maneira como Jesus nos deu o modelo. Kardec, primeira pergunta fantástica do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, realmente é só um modelo. A gente nunca vai ser causa primária de nada. Porque Deus é a causa primária de tudo. Mas inteligência suprema já nos chama a atenção que então alguma coisa temos que fazer para poder adquirir inteligência suprema, se esse é o nosso modelo. Que coisa é essa? É o estudo, é o trabalho. O trabalho nos edifica, né? O trabalho nos eleva. O trabalho nos traz a inteligência. O próprio Kardec diz isso em outro trecho do Livro dos Espíritos.
Mas ainda nos faltava sentido para compreender a natureza íntima de Deus. E essa natureza íntima só virá com o tempo. Com o tempo, conforme nós fomos adquirindo, então, a evolução moral e intelectual, hoje o que a gente pode entender é o que o próprio Kardec colocou aqui. As suas palavras, com as suas palavras, ele definiu: Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente. Aí eu grifei: soberanamente justo e bom. Porque esse é o modelo que nós queremos seguir para sermos perfeitos. É com relação à justiça e à bondade. A sua existência se evidencia pelas suas obras. Deus se revela à humanidade na medida em que nos qualificamos para compreender a sua natureza. Está mais adiante, nessa própria questão. Mas graças a Deus, nós aqui temos os espíritos superiores, onde sempre nos trazem de maneira atual a palavra divina. Nos trazem uma intuição, às vezes nos trazem o consolo. A beleza do século passado e desse século que a gente vive é exatamente essa união entre o mundo espiritual e o mundo material, onde nos trouxe a certeza que a vida é eterna. Mais do que a certeza, nos trouxe a compreensão que existe continuidade no que estamos fazendo aqui. Essa passagem na Terra, ela é só um momento. Ela é só um trecho pequeno da nossa história. Nós não conseguimos ainda nem ver a história como um todo. Talvez no desdobramento alguns consigam um pouco mais, outro menos, mas eu, pelo menos, quando eu acordo, não me lembro de nada. A vida continua, os mesmos desafios. Se eu não me concentro, não me dedico, não oro, parece que vai passando. E se bobear, eu esqueço que eu sou eterno. Eu vou me envolvendo na materialidade, nos problemas. E a gente vai perdendo e perde um pouco o fio da meada, perde o caminho. Mas naquele dia que você acorda e você parece que teve uma noite mais tranquila, apesar de não se lembrar de nada, né? Você acorda sorrindo, com o espírito feliz, alegre e leve. Eu tenho a sensação que as coisas fluem melhor. Talvez o meu sorriso para quem me recebe, que me dá o meu café da manhã. Quando eu sorrio, o outro sorri de volta. Quando eu chego no meu trabalho, as pessoas que são mais desafiadoras, porque nós temos contato do dia a dia, é ali que a gente testa amar os outros, não é? Assim como nos amamos, que é o momento talvez mais desafiador do dia, que é onde agora tenho que aceitar as outras verdades e não aquelas só minhas. É onde eu tenho que abrir os meus ouvidos para ouvir a opinião do outro. Não só ouvir, mas aceitá-la também. É nesse momento, é nessa hora, né, que a gente começa a nossa jornada à perfeição. Que jornada é essa? Que caminho é esse? Esse caminho que nos leva de volta a Deus. O Deus que hoje é modelo, nós caminhamos de volta a essa perfeição. E como um apóstolo lá atrás, há 6.000 anos atrás, quem pode dizer que nós estamos largados aqui, né, ao nosso próprio esforço? O que é isso? Há 6.000 anos atrás. Sócrates já colocava para a gente, né, a importância, não de onde você quer chegar, mas do caminhar. Toda hora a gente está focado na vida, no objetivo final. Quanto esforço, quanto pensamento que é energia a gente coloca nisso? E o ponto não é esse. O ponto é da jornada. É do caminho que a gente percorre todo dia. Não é da obra que eu quero ver ela pronta daqui a 4, 5, 6 meses. Não é de quantas obras eu quero fazer.
Eu perco tempo pensando em tudo isso lá na frente e esqueço do hoje. O que importa é o caminho. Há 6.000 anos atrás nem tinha cimento ainda e o Sócrates já sabia disso. E sabia de tantas outras coisas, né? Por onde que a gente começa? Porque é complicado isso, né? Sede perfeitos. Tá bom, Márcio. Vamos ver a Dona Joana sempre, né? Ela fala que a gente começa aqui. Ela nos explica que o amor próprio é a essência divina. E o ponto mais importante, ele se encontra dentro de nós. O amor próprio dá a exata dimensão do que se é, de como se encontra e de quanto se necessita realizar. É conquistado através de um grande silêncio, a fim de que se possa auscultar o íntimo, de modo a ouvir as mensagens que nele se encontram adormecidas e que irão despertando suavemente, apresentando o seu magnífico sentido por promanar de Deus. Deus está dentro de nós. Mas veja que ela coloca que a gente tem que auscultar o íntimo, porque as mensagens estão ali adormecidas. Isso carece de ação nossa, então. Porque senão vai ficar adormecido ali para sempre. Se Deus está dentro de nós, é por isso que na pergunta 919, Santo Agostinho escreve 1 ou 2 páginas, depende do livro que você tem, a respeito de você se conhecer. E Santo Agostinho é recente, mas a gente vai lá atrás. Já estava escrito lá em Tebas, no Egito, e agora eu estou falando de 2.400 anos atrás. Conhece a ti mesmo, assim conhecerá os deuses. E se a gente vai no templo de Luxor, nós estamos falando de 3.400 anos atrás. E também estava escrito lá. Para que a gente possa se conhecer um pouco mais. Porque se conhecendo, você vai encontrar Deus. O Santo Agostinho, ele... Opa. Nós vamos voltar já no Santo Agostinho, acho que pulou um slide aqui. Mas o porquê que é importante a gente se voltar para dentro? Porque a gente sabe que é na nossa consciência que estão escritas as leis divinas. Quem perguntou isso foi o Kardec, né? Onde estão escritas as leis divinas? Eu quero segui-las. Na sua consciência. Quando a gente passar para o mundo espiritual, o tal do julgamento que a gente tanto ouve, que às vezes estamos confundindo, estamos achando que Deus vai julgar, Deus não nos julga. A gente tem um exemplo claro disso, de Judas, né? Quando aconteceu tudo que a gente sabe, a história está narrada por Humberto de Campos em contos, está narrado no livro Boa Nova também. Judas deixou claro que ele se encontrava com a sua consciência e só com a bondade divina, numa oportunidade de uma nova encarnação, é que ele encontrou a paz da sua consciência. Quem julga somos nós mesmos. Porque como as leis divinas estão escritas dentro de nós, toda vez que fazemos assim ou assado, nós temos a certeza do que estamos fazendo, certo ou errado. Vamos lá aqui. O Santo Agostinho descreveu no Livro dos Espíritos da seguinte maneira. Como é que era esse contato com a consciência dele? Ele diz que foi dessa maneira que ele passou a se conhecer um pouco melhor.
que foi a maneira que ele achou para inquirir o bem ou o mal que ele havia feito durante o seu dia. E que ao fim dessas inquisições, então, ele fazia uma prece a Deus e pedia aos bons espíritos que o esclarecessem a respeito dos seus atos. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se não, ninguém tivera motivo de mim de se queixar. Quer dizer, alguma coisa que ele fez provocou um sentimento de queixa no outro? Examinai o que pudesse ter obrado contra Deus. Amai a Deus acima de todas as coisas. Depois, contra o vosso próximo. E, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão o descanso para a vossa consciência, ou a indicação que o mal precisa ser curado. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificareis, se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor. Vamos ter certeza que a gente entendeu isso daqui, porque é importante. Primeiro, a gente consulta a nossa consciência a respeito de Deus, a respeito das leis divinas. Porque o que acontece? Toda vez que a gente se afasta de uma lei divina, a gente encontra dor. Toda vez que a gente se aproxima, parece que a vida flui melhor. Depois a gente pergunta com relação a nós mesmos. E com relação a ti? Você está se agredindo, se golpeando, ou você realmente está fazendo algo de bom para si mesmo? Porque parte de nós mesmos, né? E depois você se pergunta a respeito dos outros. Aquelas pessoas com que eu cruzei, que eu me encontrei durante o dia. Será que aquelas minhas palavras para o outro, se tivesse vindo dele para mim, como teria soado? Elas eram palavras de conforto, de aceitação? Ou eram questionamentos que eu não gostaria de estar ouvindo? Aquela ação que eu tomei, que teve influência direta em 5, 10, 15, 20 pessoas. Se essas pessoas, 5, 10, 15, 20, tivessem tomado a mesma ação contra a minha pessoa, como eu me sentiria? Quem já fez isso é uma viagem que não tem fim, é capaz de você não dormir. E no final do dia você fala assim, meu Deus do céu, quanto longe eu tô. É melhor eu parar aqui. Não, nessa hora eu faço uma prece, porque é o que Santo Agostinho falou. A gente tem um apoio espiritual, nós não estamos sozinhos nesse caminhar. É necessário a nossa vontade, o querer trabalhar. Mas há 6.000 anos atrás já eram enviados, a gente mal sabia falar ainda, a gente estava praticamente saindo da idade da pedra e já tínhamos auxílio, não é verdade? Então o auxílio sempre está à disposição de quem quer enxergá-lo. Eu acho interessante essa relação que a gente tem do Livro dos Espíritos, que foi a base da obra kardeciana, né? Para com as outras obras. Eu acho que quem sempre está aqui na casa já ouviu isso, mas eu gosto de reforçar um pouco. O que está explicado para a gente é que dentro do Livro dos Espíritos, o aprofundamento desses assuntos, dos capítulos referentes, né, deu origem ao Livro dos Médiuns, deu a base para o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, até para o que é o Espiritismo, e foi também a base da Gênesis. Vamos prestar atenção com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis divinas ou leis morais,
deram origem ao Evangelho segundo o Espiritismo inteiro. Jesus veio à Terra para nos exemplificar esse livro inteiro. O quanto isso é importante. Se a gente quer aprender a ser perfeito, como ele nos deu o modelo divino, é necessário que a gente se aprofunde. Que a gente se aprofunde nos ensinamentos de Jesus. Que a gente se aprofunde dentro do livro dos Espíritos, onde estão as 10 leis divinas que a gente deve seguir. É claro que as leis divinas elas não existem só dentro das leis morais. Existem outras leis que a gente muito bem as conhece, que são as leis que regem a nossa vida aqui material. Ninguém pula do telhado sem ter dúvida alguma que vai se esborrachar no chão. A gente conhece muito bem a lei da gravidade. Existem outras leis divinas também, que nós espíritas precisamos prestar um pouquinho mais de atenção. A lei de afinidade, por exemplo. Nós nos conectamos com o mesmo padrão vibratório das outras pessoas que vibram no mesmo padrão que o seu. A lei, para mim, é uma da lei que talvez faça mais sentido, que mais me inspira, né, que mais me deixa feliz, que é o respeito ao nosso livre-arbítrio. Isso é uma lei de Deus. E ela é tão clara quando a gente vê os espíritos de luz, quando o espírito é de luz e ele se comunica, né? Ele nunca indica o que é para você fazer. Ele lhe acolhe o coração, ele te ouve, ele te dá exemplos de Cristo, mas ele não fala para você: olha, saia do teu emprego e vai procurar outro que a tua vida vai se resolver. Isso é o respeito ao livre-arbítrio. E por que para mim é tão importante toda hora, sempre que eu falo, acho que eu toco nesse assunto? Porque eu não sei se vocês sentem o mesmo, mas se o livre-arbítrio não fosse assim respeitado, eu seria uma máquina, eu seria um robô. Isso me preencheria com uma infelicidade, com uma dor insuportável. A beleza da vida, para mim, está em que o que eu faço hoje, aqui e agora, determina o que vai acontecer amanhã, influencia a minha vida e daqueles que me cercam. Aqueles que estão mais próximos, mas todas as comunidades. E se assim não o fosse, eu seria um robô. Eu não suporto a ideia de ser um robô. Eu posso navegar o tempo que eu quiser, no desengano e no desacerto. Deus pacientemente me aguarda. Ele, como Deus, tem a visão infinita das coisas e sabe que eu vou chegar lá. Como eu vou chegar? Quando eu vou chegar? Depende de mim, graças a Deus. Eu posso seguir pelo caminho da dor o tempo que eu quiser, não tem problema. O mesmo com você, com todo mundo que nos acerca. É decisão nossa. E é por isso que nós não somos robôs. Vamos entrar um pouco e gastar um pouco de tempo aqui nessas leis. Porque se a gente quer usar Deus como modelo, é necessário que a gente entenda cada uma delas. Veja, essas 10 leis aqui, escreveu o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro. Não dá para eu ler o Evangelho aqui inteiro. A gente, aliás, lê ele, deveria ler toda semana em casa. Lei de adoração. Antes de eu entrar na lei de adoração, vamos entender. Essas são as leis divinas. Toda vez que a gente consegue viver em concordância com elas, a gente encontra a felicidade. Toda vez que a gente anda em desalinho com elas, que nos afastamos, as coisas que a gente encontra não são muito boas. Porque elas que nos caminham de volta ao Criador.
Adoração. Elevar o pensamento ao Deus. Nos conecta com a essência divina. É lei. Eu não estou pedindo para você rezar hoje à noite. Eu estou falando que se você quiser ser feliz, você deve rezar. Você sabe por quê? Porque o nosso caminhar é de trabalho. Ele é um caminhar pela estrada estreita, não é pela larga. Não tem nada de fácil. Jesus não veio aqui e falou que ia ser fácil. E por conta de tudo isso, que não é fácil, que é estreito, que é difícil, a gente tem que se lembrar de orar. Porque quando a gente atravessa a vida naqueles vales, quando a gente atravessa na dificuldade, no escuro, na sombra, a gente não pode se esquecer que Deus está ali. Que os espíritos sempre estão à nossa disposição. Mas se você não orar, você talvez não vibre na frequência dele, você não consegue ouvi-lo, você não consegue percebê-lo, você não consegue receber o conforto. Esse é o grande ponto. É por isso que é lei de adoração. É lei. Não é para você ficar pensando, talvez eu vou fazer ou não. Faça porque você vai ser feliz. Não esquece que como tem uma lei da matéria onde a gente vibra com aquilo que com a nossa correlação, com aquilo que vibra igual a nós, normalmente nós não vibramos com coisa lá muito boa, né? Por isso que a gente está aqui na Terra, por isso que nós não estamos em Júpiter, graças a Deus, porque senão a gente estaria passando vergonha lá em Júpiter. Então tem essas leis. Mas é para isso que existe, então, o poder da oração. Porque nós sabemos, por explicação, que nós estamos, então, nesse padrão aqui, nesse nível de piso evolutivo. Quando a gente reza, o nosso padrão vai lá para cima. Momentaneamente. É nesse momento que a gente eleva a nossa vibração que a gente consegue receber essas bênçãos dos bons espíritos, daqueles que nos guiam, dos nossos mentores. Se você não ora, e supostamente o teu mentor está numa vibração melhor que a tua, o coitado do teu mentor está cansado de te esperar. A encarnação inteira ele está te esperando. Mas se você não ora, você não consegue vibrar, você não consegue atingi-lo, você não consegue receber dele essas bênçãos. Por isso que é lei de adoração. Perdão, mudei o slide, não precisa. Lei do trabalho. Meu Deus do céu, eu adoro essa daqui. Trabalho é lei? Você está brincando? Eu pensei que era só meu pai que falava que tinha que trabalhar. Então, não, trabalho é lei. A gente está no mundo para trabalhar. Quem não trabalha encontra a infelicidade. É no trabalho que a gente aprende. No Livro dos Espíritos isso está claro, tem uma pergunta. No trabalho que a gente evolui intelectualmente. É no trabalho que a gente evolui moralmente, porque a gente está em constante contato com o outro, com o desafio. A gente está em constante contato com aquilo que Jesus pediu, não é verdade? Ame o outro, faça a ele aquilo que você quisesse que os outros fizessem para você. É nessa hora que você se desafia, porque não é fácil. É no trabalho que a gente cresce, que a gente evolui. Lei de reprodução. Lei de reprodução é meio óbvia, né? A gente espírita sabe, 7 bilhões aqui na Terra para 21 para encarnar. Se alguém resolver não reproduzir, a conta vai ficar meio complicada, não vai fechar. Lei de conservação. Conservação do quê? Da vida. Ela é instintiva, está dentro de cada um de nós. Todos nós, instintivamente, a gente repele a morte. Mas o nosso livre-arbítrio, ainda assim, é respeitado. Tem um exemplo acho que é filme do Divaldo, né? Onde a dona Joana está olhando ele está tendo uma influência, né, de um obsessor ali, que ele teve algum problema com relação a uma encarnação passada, né? Uma situação de suicídio.
E o obsessor falando para ele, não pula, acho que ele estava numa sacada e era para pular e tal. E a dona Joana ali. Acho que ele até foi reclamar, eu não tenho certeza. Acho que ele foi reclamar no fim e falou, a senhora ali olhando não fez nada. Eu falei assim, Edivaldo. É o respeito, né? O espírito de luz, ele respeita. O caminhar tem que ser nosso, o esforço é nosso. Ninguém vai fazer por você. Tem que ser o quê? Perdão? Tem que ter mérito, exatamente. Lei de sociedade. Se a gente não viver em sociedade, mas então eu posso ir lá para o monastério, tal, você pode fazer o que você quiser, não é verdade? O livre-arbítrio é teu. Mas eu posso ir lá para o meio da Amazônia e ficar lá uns 10 anos ali? Pode, tu vai ficar estagnado. Se você está sozinho, a gente evolui só com o outro. Não tem sentido. A gente está aqui, todo mundo junto aqui na Terra, se aglomerando nessas cidades, existe um motivo para isso. É porque a gente precisa desse contato, né? A gente não cresce no meio do mato. Não cresce, pode crescer a barba, mas não cresce moralmente, não cresce intelectualmente. Onde que a gente vai aprender a praticar o ponto fundamental da felicidade eterna, que é amor, justiça e caridade? Se não for no berço da família, se não for na sociedade. Fica sem sentido. Lei de progresso. Evoluir a lei. Então, eu estou aqui, quando a gente não quer, que está meio acomodado, sempre vem um empurrãozinho, né? Na forma de dor. E aí a gente continua evoluindo. Porque é lei. Então, se é lei, já saiba. Se você não está trabalhando, se você está triste, acomodado, parado, é necessário a sua vontade. Porque senão vem um empurrãozinho e vem cada vez maior. Porque é lei. Tem que andar para frente, não dá para ficar parado. Lei de igualdade. Essa lei de igualdade é complicada. Todos nós somos iguais perante a Deus. E é nela que a gente normalmente se perde, pelo menos no nosso grau evolutivo. Né? A gente acha que não, eu sou um pouco melhor que ele. Não é a gente que está achando nada, é o nosso egoísmo que está achando. E aí turva e você não vê mais as coisas de maneira clara. Toda vez que a gente está alinhada com essa lei, nós estamos alinhados com essa lei, vivendo em conformidade com ela, as coisas ficam mais fáceis. Mas eu acho que é uma das que a gente tem mais tendência ao desvio, por conta do nosso ego. Lei de liberdade. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhe cumpre respeitar. Eu vou ler de novo, porque é importante. Desde que estejam juntos dois homens, há entre eles direitos recíprocos que tem que respeitar. Tanto é que Deus respeita e é a lei, que é tudo que eu falei até agora com relação ao livre-arbítrio. Né? Ah, você quer fazer errado? Faz. Tem tempo. O Pai que nos ama está ali esperando por nós, pelo nosso caminhar de volta. E se resume no final ali, eu não li a última, né? Lei de justiça, de amor e de caridade. Que na verdade é o resumo de todas as outras. Porque se a gente não tem justiça, não tem amor e caridade, é porque a gente já está desrespeitando alguma delas ali antes. Seja a lei de igualdade, seja de sociedade. Amai os vossos inimigos. Opa! Amai os inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Por quê?
Se somente amares os que vos amam, que recompensa tereis disso? Uau, agora complicou mais ainda. Agora merece uau. Merece o uau do Ayrton, com certeza. É por isso que para nós, no nosso grau, na nossa elevação, a gente inclusive reza pedindo para que o nosso Criador nos perdoe, assim como nós perdoamos. Porque alguém da elevação de Jesus não tem que perdoar, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Não tem que perdoar porque ele não sente nada de ruim, ele não tem rancor. Só tem que perdoar nós aqui, que carregamos algumas malas ao longo da vida, dos nossos irmãos, que a gente, na nossa caminhada, vai esbarrando. E ao longo dessa caminhada, às vezes a gente acaba guardando um pouco de ódio, rancor. Aí a gente tem que perdoar. Então, perdão é algo que Deus colocou para nós, no nosso padrão vibratório. Então, não é para você amar o inimigo ao pé da letra. Mas é a oportunidade de você praticar o perdão. É a oportunidade de let it go e vamos seguir adiante. Larga a mala. É o momento que você sai do lodo, porque você está atolado no lodo de tanto rancor e ódio que você carrega. É quando os benfeitores, André Luiz escreve na sua obra, vêm jogar a rede e você não consegue nem se agarrar a ela. É a falta do perdão. Se a gente não aprender a perdoar, o mundo que vivemos não vai para frente. Porque os desenganos que a gente cometeu até aqui e agora nos impedem que a gente continue andando para frente. Porque sempre tem o problema da guerra, porque aquele povo mandou a bomba no outro, derrubou o prédio, e aí eu voltei e soltei outra bomba lá, e aí minha família foi machucada. É necessário o perdão. Para que a gente possa começar a alinhar um pouco a vida. E seguir adiante cada vez mais, ter o sentimento do amor, ter o sentimento da justiça divina, ter a alegria e a felicidade de poder praticar a caridade. E a justiça, que é a primeira palavra que aparece. Tem uma mensagem do Lázaro que eu gosto muito no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala, ele coloca a justiça como dever. E ele vai além disso daqui. Vamos ler aqui primeiro. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Não é o que Jesus toda hora está falando? Para a gente não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco? Veja a inteligência divina aqui. Deus criou todos os homens iguais para a dor. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal. Sim, é pela dor que a gente faz uso da razão para passar a entender que eu não quero que o meu irmão passe por aquilo que eu já passei e não gostei. É onde a gente passa a adotar, a exercitar o nosso livre-arbítrio de maneira mais alinhada com Deus e de maneira mais inteligente. Porque ela fala assim, não, eu não quero mais aquela situação de dor para o outro, porque não foi bom para mim.
Nós todos, já pararam para pensar nisso? Nós todos, cada um aqui é diferente, não existe duas pessoas iguais, mas para a dor é a mesma. A dor de um câncer é a mesma dor deste para aquele. A dor de um assassínio é a mesma dor. A dor de ser roubado é a mesma dor. É através dessas experiências que a gente passa, então, a querer evoluir, a ser melhor. Ele falou assim, não, eu não quero continuar nessa situação. A gente vê isso aqui na mediúnica frequentemente, onde os espíritos estão cansados desse sentimento de dor. Chega um momento que você se cansa. Jesus, então, queira, isso é a palavra dele, né? Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. E aí a dona Joana, para vir consolidar o nosso estudo, porque se a gente está falando de amor, hoje para mim ela é quem eu mais estudo, talvez, no garimpo de amor, é onde eu mais me instruo, é onde eu cada vez me aprofundo mais, né, nesse sentimento. As vidas possuem o amor no seu imo. As vidas. Mas não o conhecem. Necessitam de alguém que as desperte para o significado profundo e o valor incomparável desse tesouro. Olha que bonito. O amor espera pacientemente no leito do rio existencial humano, até o momento que seja descoberto, passando pelo período de desbaste da ganga externa, a fim de que a sua luminescência resplenda em toda a sua glória estelar. A ganga é o subproduto da lapidação do diamante. É o que não serve para nada. Você só fica com o diamante, a ganga você joga fora. Não surge completo, acabado. Necessita ser trabalhado, aprimorado, bem orientado. Olha a lei de trabalho aí. Quanto mais é aplicado, mais se aformoseia. E quanto mais é repartido, mais se multiplica em poder, valor e significado. Quer dizer, quanto mais a gente faz, você starta um processo que não tem fim, de multiplicação. É o grande desafio para a existência humana, para a conquista do espírito imortal. O amor é o grande desafio. É para isso que a gente vive em sociedade, é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente procura seguir todas as leis divinas. O amor é a essência da felicidade. Lá no Evangelho está escrito da seguinte maneira: o homem, na sua origem, só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Na nossa evolução, então, a gente começou com instinto, é claro, a gente sempre brinca, o outro está num momentinho ali de instinto animal dele ainda. Sim, né? Aí depois a gente vai evoluindo e passamos a ter sensações. Quando eu cheguei aqui, a Mar falava para mim, só precisa começar a ter um pouco de sensação, vai ver um filme, ver se chora, o dia que você chorar, você me conta. E aí depois de um tempo, aí você passa a ter sentimento. Aí você já está mais conectado com Deus, né? Você passou a olhar para dentro de si. Você não está mais olhando para o céu ou procurando em cada lugar estranho. No mesmo livro, no primeiro capítulo, que é lindo, quem aqui não leu o livro, pelo menos leu o primeiro capítulo. Ela conta a história de uma pessoa que estava procurando. E procurou o mundo inteiro esse tesouro. Revirando pedra, subindo montanha, subiu nos Alpes, desceu, levantou todas as pedras que passou no caminho. Quando voltou para casa, esse diamante, que é esse sentimento de amor, ele não descobriu, mas o outro descobriu que estava no jardim dele, no riacho que passava no fundo da casa. Essa história que ela contou
É essa busca incessante que a gente faz para Deus, procurando para todo lado, e a gente se esquece de olhar para dentro. A gente tem que lembrar que é aqui dentro de nós que a gente começa a procurar o amor. É o amor próprio, que era aquele primeiro slide. No item 2 do mesmo capítulo, o Allan Kardec fala assim: a essência da perfeição que Jesus colocou para a gente é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. E aí o Paulo completa. No mesmo livro, uma mensagem de Paulo, o apóstolo, em Paris, 1860. Todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então, Paulo está dizendo que pode ser judeu, pode ser ateu, pode ser o que for. Se você pratica a caridade, você é um discípulo de Jesus. E se a gente está falando dos discípulos? Jesus, logo no começo, à beira do lago, durante o dia, reunia as multidões ali para ouvir a palavra do Mestre. Quando ele já tinha junto os seus 12 apóstolos, numa noite ele reuniu todos eles na casa de Pedro. E ainda estava cada um ali com aquela imagem meio estranha, né? Um dia estava na beira do lago, Pedro e Tiago, quando ele convidou eles. Venham comigo, nós vamos indicar o reino de Deus aqui na terra. E é interessante porque o Tiago virou para o Pedro e falou assim: mas reino aqui, nesse lago? Em Cafarnaum? Aí o outro ainda brincou, falei: mas é que tem muita casinha aí na beira do lago, né? Vamos lá, deve ser bom esse negócio aí, vamos juntar as casinhas, junta umas casinhas aqui, vai ser um reino bom, né? Vamos ganhar um dinheirinho com isso aqui, eu sento no trono, você senta no outro, e vamos que vamos. E Jesus, claro, vendo essas discussões, porque naqueles primeiros dias ainda tinha essa discussão muito forte, né? Não nos primeiros, até, desculpa, você vê que essas discussões seguem, né, na história dos apóstolos, que se tornaram apóstolos, porque no começo eram discípulos, durante um bom tempo. Um bom tempo para eles, que já viraram apóstolos, porque nós ainda, como discípulos, ainda temos muita dificuldade em compreender esse mesmo assunto. O mesmo assunto que levou Judas a trair Jesus. Judas não estava vendendo Jesus. Era o conceito errado que nós todos aqui temos de achar que você edifica o reino de Deus através da riqueza, do poder. Judas queria fazer um conluio ali para que Jesus depois, então, ascendesse lá no meio dos Césares com poder e aí a sua palavra fosse ouvida no mundo inteiro. É o mesmo conceito que a gente ainda tem quando a gente reclama dos nossos líderes, não é verdade? Não, a obrigação era do presidente fazer isso. A gente constantemente se esquece que o amor está no íntimo de cada um de nós. Jesus veio edificar o amor no coração nosso. E começou pelos mais humildes e simples, não é verdade? Nem todos eram tão humildes e simples. A gente sabe que tinha um coletor de impostos. Mas alguma coisa ele viu nessas pessoas, nesses discípulos. E naquela noite ali na casa do Pedro, ele deu diversos ensinamentos que se a gente quer ser perfeito, como o nosso Pai é, como Paulo nos diz, nós somos discípulos também. Então é melhor que a gente preste atenção. Não tomem o caminho largo por onde anda toda a gente. Procurem a estrada estreita do sacrifício, do serviço pelo bem de todos. Nós estamos aqui na Terra para servir. A estrada larga é para aqueles que necessitam. A
A estrada do serviço é aquela pedregosa, no canto, onde não tem fruta, onde não tem mel. A estrada do trabalho. Por que toda hora a gente quer ir pela estrada larga? Porque é mais fácil. Mas Jesus, quando veio, disse para os seus discípulos de maneira muito clara, tanto é que ficou todo mundo confuso. Vai ser difícil, vai ser trabalhoso, vai ser doído. Viver a vida não é doído? Alguém aqui tem uma vida que é só coqueiro, sombra e água fresca? Isso é o que a gente deseja para os outros, né? Mas não é o que... não é a vida. E aí ele falou, ide em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai. Ide ajudar os aflitos, os angustiados. Conta para eles que da minha parte é chegado o reino de Deus. A todos os angustiados, aqueles perdidos, aqueles mortos de coração. Trabalhar em ressuscitar os mortos que estão nas sombras do crime. Não é morto, não é ressuscitar morto, não é isso. É trazer a vida, a alegria, o sentimento. Aqueles que se perderam nas sombras. Curai os enfermos, resgatai aqueles que estão nas trevas. Sejam humildes. Não exibais ouro nem prata. Não ajuntai o supérfluo. Porque digno é o operário que trabalha no seu sustento. Então a gente trabalha no mundo material, que aqui estamos, com o intuito do nosso sustento. Mas constantemente a gente se perde no supérfluo. É aí que a gente começa a se desviar um pouquinho das leis divinas. Quando entrardes em alguma casa, saudai-vos com amor. Se ninguém vos receber, retirai-vos, sacudindo o pó. Conservardes nenhum rancor. A gente acabou de falar nisso. A gente falou do perdão, de você não carregar as malas do rancor na sua vida, que vão te afundar no lodo do pântano. Ele já falava naquela época para os discípulos. Nos dias difíceis da humilhação, minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. E para mim o ponto mais alto, mais importante. Também vim à terra dar o testemunho. Testemunho da resignação. Testemunho de aceitar a vontade do Pai e não a nossa. Gente, Jesus veio aqui no meio de nós e aceitou aquilo que o Pai pediu que ele fizesse, sem questionar. Por um momento ele fala, no momento da crucificação, Pai, afasta de mim esse cálice. Até hoje não fica claro, mas eu entendo, aí é o que eu penso, tá? Não está escrito. Era dor moral de ver pessoas que ele amava tanto, nós aqui na Terra, né, desandando nas coisas que estávamos fazendo. Mas ele soube se resignar e cumpriu exatamente a vontade do Pai como era para ser feita. Temei os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. A gente falou da consciência aqui. Nós sabemos muito claro que não existe inferno na concepção da palavra católica, inferno. Mas existe aquilo que você cria mentalmente, na sua consciência. A gente falou naquele slide anterior lá atrás, né? Que o nosso pensamento é fruto da nossa consciência. Então sim, a gente pode talvez, por um desengano, por não entender direito, acabar numa situação como o André Luiz acabou de umbralina, frente às sombras que nós carregamos na nossa consciência.
Mas caminha de acordo com as leis divinas, que você não vai ter essas sombras. E aí ele terminou dando esse ensinamento para Judas, que eu já falei hoje aqui por 3 vezes, mas eu vou ler só da maneira como ele colocou. O reino dos céus não é conquistado pelo poder, pela força e pelas riquezas. Ele estava ensinando Judas e dizendo para ele: Deus não precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo, mas sim pelo sentimento de amor que vem do coração e que emana diretamente do Criador. É isso que ele veio fazer aqui na Terra. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu vos confessarei diante do Pai. E aí eu achei esse texto do Hermínio Miranda, para encerrar, que eu achei divino. Atingindo esse ponto evolutivo, integramo-nos afinal de coração aberto na obra imensa de Deus. Tornamo-nos executores mais diretos da sua vontade, que poderemos mais seguramente sentir por meio da sintonia vibratória do nosso espírito, resultantes de longo processo evolutivo. Continuaremos a nossa tarefa de atrair para as belezas da perfeição aqueles que ainda se acham mais atrás, nos mesmos caminhos que já percorremos. Muito obrigado a todos.